tokenizável, cara. O Paris Saint-Germain, ele emitiu o seu próprio token, né? Que seria isso, a sua própria moeda. Foi um fan token do Paris Saint-Germain. Eles emitiram um total de 20 milhões, venderam mais ou menos 3 milhões no mercado, e aquilo, convertendo para reais, era em dólar, mas saiu valendo 13 reais. Eu olhei há 2 dias e estava valendo 184 reais. Cada um desses tokens, né? Então saiu de 13 para 184. Porra, Bruno, você não olhou no início quando lançou? Pois é, não olhei. E quando lançou, eu confesso que eu olhei para esse token e falei, isso aqui não tem valor. Por quê? O que eles falaram? Se você compra o fan token, é tipo virar um sócio torcedor do Paris Saint-Germain. Você pode falar sobre qual a frase que vai estar no vestiário dos jogadores. Pode votar em algumas coisas do clube, Isso, etc. escolher música do estádio, o uniforme que vai usar. Coisa meio... Não era um jogador de futebol, por exemplo. Não, mas eles também dão Que alguns já tem. benefícios. Agora eles estão falando assim, ó. Você pode trocar um número de fan tokens para sentar no banco de reserva durante o jogo. Ou para ter uma chamada de aí é vídeo tenso. com o Messi, com o Neymar. Aí é sinistro. Puta, animal. Mas até aproveitando o Messi, o que o Paris Saint-Germain fez? E nisso a minha cabeça fez assim, ó, explodiu. Eu falei, caramba, agora sim eu vi como esse negócio é interessante. Há pouco tempo o Paris Saint-Germain contratou o Messi, a peso de ouro, um jogador caríssimo. Só que parte do salário do Messi Vai ser em fan tokens. vai ser em fan tokens. Parte do contrato anual, né, foi em fan tokens. E por que foi em fan tokens? Porque o negócio tá valendo bastante dinheiro. E quando o Messi veio, subiu mais ainda. Porque ele vai receber esse negócio, ele aceitou receber. E ele aceitou receber porque ele entende que eu posso vender isso e converter para euros, dólares ou pesos argentinos a hora que ele quiser, porque tem liquidez naquilo. Então, eu tô vendo tanto de clubes agora, o Corinthians tá para lançar o fan token dele. O Atlético Mineiro lançou 10 milhões de unidades, é o total, eles venderam umas 800 mil. Só que quando o cara vende, por exemplo, 800 mil a R$1, acho que vendeu a 10 reais até, mas se vende a R$1, ele ganhou 800 mil na hora, e os outros 9 milhões e 200 mil que ele não vendeu, tá em tesouraria valendo R$1 na marcação a mercado. Então os caras, do nada, no caso do Paris Saint-Germain, eles criaram um valor assim, putativo. Putativo. eles criaram 4 bilhões do nada. Isso vira uma moeda privada, hein? Porque você pode me pagar nisso. Exatamente. Poxa, tô te devendo aqui Mas R$2 mil. foi. Deixa eu te transferir aqui. E vou te dar um exemplo, Charles. Isso serve pra gente, que tem base de fãs. O que me impede hoje de chegar pros meus sócios e falar, vamos criar a Primocoin, do Grupo Primo. A gente cria 10 milhões de fan tokens, coloca 1 milhão para negociar no mercado, aí sai a R$1 cada um. Então, pegamos 1 milhão e tem 9 milhões com a gente. Usa esses 9 milhões, por exemplo... Pra pagar o Finclass, pra pagar uma palestra, um evento. O cara assinou a Finclass, né? Ele tá entrando todo dia. Aí, ó, se você assistir vídeo todo dia na Finclass durante uma semana, ganha um Primocoin. Você vai distribuindo e gera engajamento. Mas, cara, tem gente que compra milhas, compra milheiro, especialista nisso, etc. Milha, nada mais, um fan token, alguma coisa nesse sentido, um programa de reward, de recompensa, nada mais é do que um cashback, nada mais é do que um programa de milhagem. É uma roupagem diferente pro negócio. Eu tive a oportunidade de entrevistar pro meu livro também os diretores de tecnologia da Nasdaq. Uma das perguntas que eu fiz para eles é, cara, por que a Nasdaq não é em blockchain? Essa foi a pergunta. Por que não é? Porque se faz sentido pra caramba. Pô, cara, o time que tá ganhando não se mexe. Enquanto não for uma demanda de mercado, eu não vou fazer. Mas, veja bem, eu tenho tudo isso pronto desde 2015. Se eu quiser, se a gente quiser, a gente muda o sistema da noite pro dia. A gente tem tecnologia para isso pronta. Mas eu não vou fazer se não for uma demanda de mercado. O fato é, o sistema brasileiro, da Bolsa Brasileira, a única bolsa que temos no Brasil, o sistema que faz a liquidação e custódia, que, por sinal, é bizarro, que leva 2 dias para você fazer uma liquidação e custódia de um ativo, que não faz o menor sentido esse negócio demora tanto. Podia ser uma blockchain pública, que faz 24/7, podia ser muito mais fácil. O Bitcoin tá lá, 24/7, Exato. desde 2009 da primeira transação. Time 99,98%. No final do dia, vamos pensar em exemplos mais abrangentes. Pensa no chinês que trabalha na fábrica da Foxconn, que produz o iPhone. A Apple. Ele, chinês, não consegue comprar uma ação da Apple. Por várias razões. Primeiro, porque é cara, ele não tem acesso, existe o fracionado, mas mesmo assim é caro. Segundo, porque na China ele não tem acesso a esse mercado. Imagina se ele pudesse comprar uma fração de uma ação da Apple, através de um token. E pudesse ele pegar com o salário dele, que ele ganha, comprar e globalmente fazer isso. Vou te dar até um exemplo dessa questão desse Primocoin que eu inventei aqui agora, né? A gente vende 1 milhão no mercado, tem os outros 9 milhões, usa para remunerar a atenção das pessoas nas plataformas. E aí, depois que a gente gastou os 9 milhões que a gente criou, como é que recompra? Fala 10 mil tokens, você tem meia hora de chamada de vídeo com o Bruno, por 5 mil, senta para assistir os sócios com um baldinho de pipoca, você vai pegando. Aí eu te faço uma proposta, Charles, para você entrar no Grupo Primo.
Aí fala, como é que é a proposta? Cara, você entra aqui, você vai ter tanto de participação e mais 500 mil Primocoins. Aí você fala, poxa, mas quanto é que tá o Primocoin? Tá 1,50. Você fala, realmente, vale a pena ganhar esse negócio. Então a gente faz uma negociação privada, onde não tem, por exemplo, a interferência do Estado, é só entre a gente. E como não é a moeda estatal, eles vão começar a cobrar imposto sobre a moeda que não é deles? Você pode até queimar a moeda. Você pode queimar pra tirar liquidez do mercado. Então, é bizarras possibilidades que isso trouxe. E era aquilo que o Hayek falava da competição do dinheiro privado. Então vocês veem que o futuro é isso, é um dinheiro... Não é o Bitcoin, por exemplo. Vocês acham que, por exemplo, o Bitcoin hoje é aquela que é a criptomoeda mais valiosa. Mas se a gente fosse parar pra dar um salto no tempo, assim, o que vocês enxergam no futuro? Eu sou maximalista pra caralho em relação ao Bitcoin com cripto. Eu acho que ele pode ser uma grande reserva de valor. Eu também enxergo assim. Mas você enxerga ele sendo... Por exemplo, se me perguntar, Bruno, como é que você imagina o futuro daqui a 5 anos? Eu não vejo o Bitcoin sendo usado como meio de troca. Até pode ser uma opcionalidade. Você não vai nem querer vender, nem eu. Eu só vejo ele como... Você vai querer vender? Nem eu. Eu vejo ele como reserva de valor. Eu tô tentando fazer ele vender há anos já. Meu ponto em relação ao futuro é o seguinte. A tecnologia vai mudar o dinheiro e vai dar mais liberdade para as pessoas. A gente está vendo uma revolução tecnológica. Essa revolução é naturalmente tecnológica. Se a gente pensar no futuro, a criançada que hoje tem 4, 5 anos já está vendo, já não vê mais o dinheiro. Antes a criançada via... Papel, né? Não é nem mais o papel, era o plástico já, agora nem mais o nem plástico. plástico. E a criançada joga Fortnite, né? Um jogo que, porra, tá... Elas veem as moedinhas lá, né? Você já tem a moedinha do jogo, você já consegue, nos Estados Unidos, por exemplo, pedir Pizza Hut dentro do jogo e receber em casa. Você tem a lojinha da Pizza Hut, você consegue fazer isso, tá? E pagando com moedinhas do jogo, não pagando com dólares. Se você comprar roupa do jogo, armas do jogo, etc., ou coisas no jogo, acessórios, etc., pagando com moedas do jogo, e você consegue fazer isso comprando de qualquer lugar. A última fronteira que existe no mundo ainda é a fronteira monetária. Você voa para qualquer lugar hoje, rapidamente, em questão de algumas horas você está em qualquer país do mundo, em questão de algumas horas você fala qualquer idioma, se você fala inglês, você fala basicamente com o mundo inteiro, provavelmente. Os aplicativos do celular facilitam isso, então você tá na Rússia e não fala, você Google, a gente fez isso na Copa do Mundo. Você joga o Google ali, você já consegue entender o que tá escrito e fala, e se comunicar, etc, e pode escrever, e daqui a pouco você vai conseguir botar um fone de ouvido em alguém e a pessoa vai ouvir e tradução simultânea. Aquela escola que o Elon Musk criou para os filhos, ele nem ensina idiomas contando com esse advento futuro de uma tradução simultânea. Por que diabo quem nasceu conhecendo isso vai aceitar a moeda do governante XYZ, do governo XYZ, de que ele não confia, de que ele não tem proximidade, se o que ele consome ele consegue pagar com Primocoin, ele acredita mais no Primocoin, em vocês, no grupo Primo Já vai Rico. ser muito mais natural, né? É muito mais natural. No final, é muito mais evidente, é muito mais fácil, ela estimula o consumo de um item XYZ, faz uma campanha. Então, isso vai acontecer. Não, e tem um ponto interessante sobre isso, né? Porque a gente vive hoje a era da força das comunidades. Você pega, né? Qual é a grande força que o influenciador tem? É mover uma comunidade junto com ele. E comunidade, se a gente for pensar... Um time de futebol, como você falou. Exato. For pensar até no passado, né? O que formava a comunidade? Era, por exemplo, certas crenças em comum, religiosas, ideológicas. Geografia era muito importante. Só que hoje, fronteiras geográficas não existem mais. Agora, uma cultura, um idioma, tudo isso cria comunidade. E tem, né, dentro da comunidade, também a questão da moeda. Comunidades usam moedas similares, né? Você fala de dólar, você pensa nos Estados Unidos. Fala de real, você pensa na gente. Peso em vários países com uma língua espanhola. Então imagina, nada é mais forte na criação de comunidade do que ter sua própria moeda. Isso pode vir a acontecer. O que você acha que vai acontecer no teu caso? Eu acredito muito nas questões baseadas em comportamento, né? Então, do momento que a gente fala, por exemplo, de clube, o Cruzeiro, por exemplo, tokenizou os jogadores de base. Sabe o que é isso? Se eles vendem um jogador, parte do valor vai para os detentores do tokens. Por alguns anos. E você pode fazer um IPO de você mesmo. Por alguns anos. Então, você vai virar sócio de um negócio que é com um contrato inteligente. Você pode fazer inteligente. O Bruno Perini pode pegar e fazer um IPO dele mesmo e falar, ó, agora você tem 10% da minha receita no ano. Se você acredita que o Bruno Perini daqui a 5 anos vai ter 1 bilhão de seguidores no YouTube, eu vou fazer isso. Eu vou comprar. Então, eu acredito que isso tudo possa acontecer, mas no final também, vamos pensar aqui, não é interessante ter uma base também única, às vezes, de liquidação como o Bitcoin? Para você ir e voltar, para você ter uma reserva. Eu acredito no poder libertador de tudo, mas eu não acredito, por exemplo, no fim total do dinheiro do Estado, ou no fim total do valor do ouro, no fim total do valor do dólar. Eu acho que são fases de transições, tem coisas que vão acontecer. Por exemplo, então a bolsa vai acabar, a gente vai poder ter, serão as exchanges que vão fazer esses atomic swaps. Então, a moeda do Bruno, a minha, a do Rudá e a do Paris Saint-Germain. Alguém vai ter que ser a casa de câmbio ali. A casa de câmbio. E se você quiser sair de todas essas moedas, você vai para onde? Por exemplo, eu quando quero sair de todas as minhas criptos,
vou para o USDC, Ah, não, você deixa numa stablecoin. numa stablecoin. E aí depois eu O volto. USDC é um dólar digital aí, Isso. privado. Que teoricamente é lastreado em algum dinheiro no banco. Assim eu espero, né? Mas tem auditoria, né? Tem auditoria, como Mas pode ter tem, nas minhas ações. A gente pensa assim, quem é o maior prejudicado? Estados Unidos, talvez, porque o dólar é a penso grande nisso. moeda. Eu tava pensando agora, enquanto ele tava falando, falou pacas aqui, ficou falando, eu fiquei quieto, porque eu tava pensando, cara, ferrou pros Estados Unidos. Eu falei, cara, fudeu pros Cara, Estados Unidos. mas Aí eu mesmo mas tempo... ferrou na China, Então, cara. mas sabe o que eu pensei depois? Cerveja chinesa. Onde é que estão as grandes big techs? Então lá. Nos Estados Unidos. Então, será que os Estados Unidos vai ser aquele país que vai perder o dólar Ou vai usar as Não, big techs no como fim, braço. e ao vai mesmo tempo, assumir tipo pra assim, ele. olha galera, ninguém mais vai usar o dólar. Quem que vai usar? A moeda do Facebook, Que da nem eu Amazon, controlo. do Instagram, porra, tudo do Vale do Silício. Então, não dá pra gente prever. O que eu continuo falando é o seguinte, é uma insanidade não ter cripto.